Eu ainda lembro do momento exato em que tudo mudou quando um milionário, intocável em sua torre de vidro sobre Manhattan, apontou para mim como se eu fosse uma piada. Eu segurava um pano de limpeza na mão, com o cheiro de polidor de limão grudado nos meus dedos, quando ele me desafiou a ler um contrato escrito em um idioma estrangeiro. Ele esperava que eu congelasse, esperava que eu me encolhesse, esperava um espetáculo do qual pudesse rir. Mas, em vez disso, presenciou a verdade desmoronar aos seus pés, cortando sua arrogância pela raiz. Meu nome é Clara Whitfield, e antes daquela manhã, ninguém no edifício Harrington se importava em aprendê-lo. Para eles, eu era a moça da limpeza, a mulher que chegava antes do amanhecer, que empurrava um carrinho pelos corredores de mármore, que nunca reclamava, que nunca levantava a voz. Eles achavam que silêncio significava ignorância, mas o silêncio pode ser armadura, o silêncio pode ser estratégia, o silêncio pode ser o último fôlego antes de uma tempestade. Logan Harrington, um dos executivos mais temidos de Nova York, jamais imaginou que a mulher que varria em frente à porta de seu escritório carregava o fantasma de um passado que ele mesmo nunca teve coragem de encarar na própria vida. Ele viu o pó na mesa e presumiu incompetência. Viu meus sapatos gastos e presumiu fracasso. Viu meu sotaque do interior e presumiu limitação. Mas ele não viu os anos estudando à luz de uma lamparina, a voz do meu pai murmurando conjugações em alemão, expressões francesas e a suavidade melódica da poesia italiana. Também não viu o luto que me empurrou da minha cidadezinha para esta cidade implacável. Não viu as noites em que dormia em um abrigo, nem as manhãs em que repetia as lições do meu pai para não esquecer os pedaços da minha vida passada. Para um Logan, eu era invisível até o momento em que deixei de ser, até que a verdade se ergueu com uma nitidez da qual ele não pode escapar. O que aconteceu depois não apenas destruíra o seu orgulho, mas abriria um segredo enterrado profundamente dentro dele, um segredo que unia nossos passados ao mesmo idioma, a mesma perda e a mesma lição dolorosa. As verdades mais poderosas costumam ser pronunciadas em voz baixa, pelas pessoas de quem menos se espera. A cidade de Nova York tem uma maneira de devorar as pessoas por completo, especialmente aquelas que chegam com nada além de esperança nos bolsos. Quando desci do ônibus vindo de Maplewood, um lugar onde o tempo corria devagar e o ar cheirava a campos de milho, achei que entendia o que era dificuldade. Eu estava enganada. A cidade me testou desde o instante em que meus sapatos tocaram o asfalto. Os empregos eram escassos, o aluguel impiedoso, e a solidão se apoiava em mim como uma sombra constante. Mas eu continuei, impulsionada pelas lições que meu pai tinha gravado nos meus ossos: disciplina, humildade e uma fome incansável de aprender. Encontrei trabalho como faxineira na Harrington Industries, uma empresa tão poderosa que os funcionários sussurravam o nome do CEO como se fosse uma advertência. Logan Harrington. Eu não tinha medo dele. Homens como ele nunca fizeram parte do meu mundo. Mas eu conhecia o tipo ternos impecáveis, palavras ainda mais afiadas, a crença de que dinheiro constrói muros mais altos que a moral. O que eu não esperava era como nossos mundos colidiriam tão violentamente, ou como essa colisão revelaria algo muito além da arrogância. Antes de mergulharmos nesta jornada emocional cheia de humilhação, verdade, redenção e uma descoberta que mudaria nossas vidas, quero te convidar a ficar comigo até o fim. Se você gosta de histórias que tocam a alma e revelam as batalhas silenciosas que cada pessoa carrega, certifique-se de se inscrever, curtir e comentar sua cidade e país. Quero muito saber de onde você está assistindo. Esta não é apenas uma história sobre um milionário e uma faxineira. É uma história sobre o peso dos segredos, o fio do orgulho e o poder inesperado do conhecimento. E tudo começou no 40º andar, com uma única pasta escrita em alemão. Uma pasta que humilharia o homem que a colocou em minhas mãos. O 40º andar sempre cheirava a riqueza disfarçada de cítricos. As assistentes executivas corriam pelo corredor com tablets pressionados contra o peito, seus sapatos polidos, marcando um ritmo nervoso. Eu empurrava meu carrinho de limpeza em silêncio,
fingindo não notar como algumas se afastavam, como se a humildade fosse contagiosa. Naquela manhã, tudo parecia mais pesado do que o normal. O céu lá fora tinha cor do aço frio, e o prédio vibrava com antecipação. Eu ainda não sabia, mas Wangen-Helwenten havia chegado em um daqueles estados os que faziam até os diretores tremerem. Eu estava limpando marcas de dedos em um divisor de vidro quando o elevador tocou. A energia mudou na mesma hora. Conversas foram abruptamente cortadas. Uma caneta caiu no chão. Longen saiu usando um terno grafite que parecia ter sido criado para comandar tudo ao redor. Sua mandíbula estava tensa, irritada, folheando uma pasta enquanto murmurava críticas afiadas. As pessoas o cumprimentavam com sorrisos rígidos. Ele não reconhecia ninguém. Movia-se como um homem que estava atrasado para suas próprias expectativas. Quando chegou perto da suíte executiva, seus olhos pousaram em mim: tênis gastos, jaqueta desbotada, cabelo preso em uma trança simples. Algo em sua expressão endureceu. Não era raiva, era desprezo. O tipo de olhar que homens ricos lançam àqueles que limpam seus espelhos, um reflexo de si mesmos que prefeririam não ver. Ele parou diante de mim, batendo a pasta contra a palma da mão. Você, disse, como se meu nome não importasse. Entre na minha sala, agora. As assistentes me olharam com pena. Uma delas balançou a cabeça discretamente, me advertindo sem palavras. Mas seguiu Wangen através das portas de vidro, com o coração batendo forte. Seu escritório era uma catedral do poder. Janelas do chão ao teto revelavam as veias de tráfego de Manhattan. Uma mesa de madeira importada ocupava o centro. Uma parede inteira exibia prêmios emoldurados. Ele jogou a pasta sobre a superfície polida e cruzou os braços, me estudando como um problema que planejava resolver pela humilhação. Me diga, começou, quando você limpa este escritório, você realmente olha para o que está fazendo? Ou só passa o pano esperando que resolva? Seu tom pingava condescendência. Apertei os dedos ao redor do pano, mas fiquei em silêncio. Ele sorriu com superioridade, confundindo meu silêncio com falta de habilidade. Vamos tentar algo diferente hoje. Quero ver o quão esperta você realmente é. Empurrou a pasta em minha direção. Leia o primeiro parágrafo, no idioma original. Abri lentamente. As palavras saltaram da página, não em inglês, mas em alemão, formal e preciso. Por um instante, o luto apertou meu peito, o mesmo luto que surgia sempre que algo me lembrava meu pai. Mas Wangen não podia ver isso. Ele achava que aquelas letras estrangeiras iriam me paralisar, que eu iria gaguejar, que me encolheria. Respirei fundo, me ancorando na memória da voz do meu pai. Fale com clareza, Clara. Sempre com clareza. Comecei a ler, com fluidez. Cada sílaba saiu suave, as cadências limpas, a tradução surgindo em minha mente sem esforço. Não levantei a voz, não me apressei. Apenas li o parágrafo em alemão e depois entreguei o significado em inglês com a precisão que meu pai havia me ensinado sob a luz de querosene em nossa cozinha. Quando terminei, a sala pareceu estranhamente vazia. Os olhos de Wangen se arregalaram. Foi a primeira rachadura que vi em sua armadura. Ele deu um passo mais perto, como se a proximidade pudesse revelar como eu havia conseguido. Onde você aprendeu isso? Perguntou, sem nenhum traço da arrogância de antes. Fechei a pasta com cuidado. Meu pai era linguista. Ele me ensinava todas as noites. Alemão, francês, italiano. Os idiomas eram o que o mantinham vivo depois que a tristeza tirou tudo dele. A mandíbula de Wangen se contraiu, não de irritação, mas de algo inquietantemente semelhante ao reconhecimento. E por que, continuou, mais suave, você está limpando escritórios no meu prédio em vez de trabalhar em algum lugar onde paguem por esse talento evidente? Um nó se formou na minha garganta. Porque a vida nem sempre recompensa talento, respondi. Ele morreu. As dívidas chegaram. Perdemos a casa. Vim para cá sem nada, nem o suficiente para terminar a faculdade. Wangen olhou para o horizonte como se buscasse algo enterrado lá há muito tempo. Quando finalmente voltou a me olhar, havia uma sombra nova em seus olhos, antiga, dolorosa, nunca dita.
Clara, disse com cautela, quero que você venha aqui amanhã às 6. Há algo que preciso discutir com você. Sua voz carregava um tom que eu nunca tinha ouvido. Não era uma ordem, não era arrogância, era uma fratura. E fraturas sempre revelam o que existe debaixo da superfície. O sono me evitou naquela noite. Cada vez que eu fechava os olhos, via o rosto de Ongen Harrington, não a versão arrogante e polida que todos temiam, mas a expressão quebrada que ele carregou depois que terminei de traduzir o contrato. Aquilo me abalava. Pessoas como ele não se quebram. Elas quebram os outros. Elas dobram regras, controlam resultados, moldam consequências. Mas algo tinha atingido profundamente, algo que não tinha nada a ver comigo, e tudo a ver com o idioma que eu falei. Quando a madrugada finalmente chegou ao meu pequeno quarto alugado, eu mal tinha dormido uma hora. A viagem de metrô até Manhattan pareceu diferente naquela manhã. O trem rangia pelos túneis, as luzes piscavam e os passageiros estavam apertados uns contra os outros. Mas o barulho não conseguia abafar meus pensamentos. Por que Logan tinha pedido que eu fosse tão cedo? Seria outra prova, uma armadilha, uma oportunidade de me humilhar de novo. Aprendi cedo na vida que as promessas de homens poderosos podiam estar envenenadas. Meu pai costumava dizer que confiança era uma moeda frágil valiosa, mas frequentemente roubada. Quando o trem emergiu na superfície e os arranha-céus surgiram como gigantes, fui lembrada de quão pequena eu ainda era ali. Quando cheguei ao edifício Harrington, o saguão estava quase vazio. O segurança escaneou meu crachá e me deu um olhar curioso. Você chegou cedo, comentou. Os chefes só vêm daqui a 1 hora. Forcei um sorriso. Tenho uma reunião. As sobrancelhas dele subiram levemente, mas ele não disse mais nada. O percurso no elevador pareceu mais longo do que o normal, cada andar passando como uma contagem regressiva. Quando as portas finalmente se abriram no 40º andar, minhas mãos estavam úmidas de nervosismo. As luzes do escritório de Ongen já estavam acesas. Isso, por si só, era incomum. Ele nunca chegava antes das 7. Através do painel de vidro, o vi parado diante da janela, uma silhueta recortada contra a cidade que despertava. Seus ombros estavam tensos, as mãos entrelaçadas atrás das costas. Algo o consumia muito antes de eu entrar na sua vida. Ele se virou quando ouviu a porta abrir, e pela primeira vez ele não parecia um titã corporativo. Parecia um homem se preparando para um impacto. Sente-se, disse ele baixinho, apontando para a cadeira em frente à mesa. Não havia dureza no tom, nem superioridade. Sentei com cautela. Ongen ficou alguns segundos olhando pela janela, depois caminhou até a mesa e colocou sobre ela uma pasta diferente, esta mais velha, com as bordas desgastadas. Ele apoiou os dedos sobre ela como se fosse frágil. Você reconhece isso? Perguntou. Balancei a cabeça. Ele soltou o ar lentamente. Pertencia ao meu pai. Ele abriu a pasta e revelou uma página cheia de anotações feitas à mão, em alemão. Minha respiração travou. A caligrafia era ordenada, precisa, acadêmica. Ele era professor, continuou Logan. Linguista. Antes de morrer, tentou me ensinar o básico, mas eu nunca me importei. Achei que idiomas eram inúteis, coisa frágil, imprática. Ele fez uma pausa, a mandíbula se apertando. No dia em que morreu, isto foi a última coisa que ele escreveu. Ele empurrou a página em minha direção. Você pode ler? Hesitei. Aquilo não era um teste. Era íntimo, doloroso. Mas os olhos de Ongen imploravam por uma resposta que ele mesmo não conseguia dar. Vi a página. As palavras formavam uma carta, uma mensagem cheia de arrependimento, esperança e um pedido de perdão de um pai que amava seu filho, mais profundamente do que Ongen jamais percebeu. Quando terminei de traduzir em voz alta, os olhos dele suavizaram com o luto que ele havia mantido aprisionado por anos. Ele engoliu em seco, incapaz de falar. O escritório parecia menor, carregado de fantasmas. Meu pai sempre dizia que os idiomas eram pontes, sussurrou, mas eu queimei cada uma que ele tentou construir. Enterrei tudo o que ele deixou porque doía demais olhar.
A voz dele falhou. Ontem, quando você leu aquele contrato, você soava exatamente como ele. Por um momento, senti como se ele estivesse na sala. Senti uma ardência atrás dos olhos, não pena, mas reconhecimento. O luto reconhece seu próprio reflexo. Ele se endireitou, passando a mão pelo rosto. Clara, eu não sou um homem bom. Eu sei disso. As pessoas me obedecem porque temem as consequências. Tratei gente como descartável. Ele me encarou, realmente me encarou. Mas você me obrigou a ver algo que ignorei durante anos. Você me mostrou a única coisa que o dinheiro não compra: humildade. Eu não soube o que dizer. O silêncio se instalou entre nós como poeira. Por fim, Logan puxou uma folha em branco e a deslizou até mim. Quero que você trabalhe comigo, não para mim, como minha intérprete, consultora. O título que você quiser. Meu coração acelerou. Ele não estava oferecendo caridade, não estava oferecendo culpa, estava oferecendo respeito, algo pelo qual eu vinha lutando desde que cheguei a Nova York. Mas, por trás da oferta, outra pergunta pulsava como um aviso. Por que eu? Por que agora? E que verdade ainda estava escondida sob aquele luto? O resto da manhã, Logan falou muito pouco. Ele se sentou atrás da mesa, com os dedos entrelaçados e o olhar perdido entre a carta e o horizonte da cidade. Eu permaneci em silêncio, sem saber se deveria aceitar sua oferta ou me afastar da tempestade emocional que estava se formando diante de mim. Eu já tinha visto o luto ante seu peso, seu silêncio, suas bordas afiadas, mas dentro de um homem como Logan, parecia diferente. Não era barulhento, não era caótico. Era contido atrás de anos de perfeição, produtividade e pressão. E agora, a fechadura finalmente tinha cedido. Preciso saber de uma coisa, eu disse por fim. Por que eu? Logan levantou os olhos devagar, como se estivesse voltando de um lugar distante. Você não se partiu, ele respondeu. Eu testei você e você não se encolheu. Todo mundo aqui dentro se dobra, Clara. Eles se dobram por aprovação, por sobrevivência, por vantagem. Mas você, ele procurou a palavra certa. Você permaneceu firme. Eu não sabia se me sentia lisonjeada ou cautelosa. Homens poderosos muitas vezes admiravam resistência simplesmente porque não sabiam como lidar com ela. E, acrescentou ele em voz baixa, você despertou algo que eu enterrei durante anos. A voz do meu pai. De novo, aquela sombra, aquele passado que ainda o devorava por dentro. Vou considerar sua oferta, respondi com cuidado. Eu precisava do dinheiro, sim, mas também precisava de estabilidade, controle, limites. E algo me dizia que o Logan Harrington não era o tipo de homem que mantinha distância emocional quando deixava alguém entrar em seu círculo interno. Decida logo, disse ele. As coisas estão mudando dentro desta empresa. Preciso de alguém em quem confiar antes que as pessoas erradas comecem a se aproximar. Um frio percorreu minha coluna. O que você quer dizer? Perguntei. A mandíbula de Logan se apertou. Tem alguém tentando me derrubar. Alguém dentro destas paredes. Ele abriu uma gaveta e tirou outra pasta preta, sem marcas, presa com um fecho metálico. Antes de morrer, meu pai me alertou sobre um sócio em quem não confiava mais. Alguém que tinha ligações com investidores estrangeiros e o hábito de falsificar documentos. Ele colocou a pasta entre nós como se fosse venenosa. Eu ignorei. Achei que ele estivesse sendo paranoico. Mas agora, o mesmo investidor sobre quem ele me alertou enviou aquele contrato em alemão. Um nó apertou meu estômago. E você acredita que ele é fraudulento? Logan assentiu. Eu não acho. Eu sei. Ele se inclinou para a frente. Quem enviou esse documento quer nos prender legalmente. Uma assinatura em uma cláusula mal traduzida pode nos custar bilhões. E o timing é perfeito demais. Seu olhar endureceu. Preciso de alguém que entenda o idioma, alguém cuja lealdade não seja comprada com dinheiro, nem afiada pela política corporativa. Engoli seco. Você não me conhece, ressaltei. Não conhece meu passado, meus motivos. Logan balançou a cabeça. Sei o suficiente. Você não tentou me impressionar.
Não usou seu talento para exigir nada. Você entrou aqui com verdade, não com ambição. É isso que eu preciso. O silêncio caiu entre nós, pesado, cheio de possibilidades não ditas. Lá fora, a cidade rugia buzinas, obras, o zumbido incessante de Nova York sobrevivendo. Mas dentro daquele escritório, tudo parecia suspenso no ar, frágil, perigoso. Deixa eu te perguntar uma coisa, disse Morgan de repente. Seu pai, por que ele te ensinou tantos idiomas? Não é comum alguém do interior aprender alemão, francês e italiano. A pergunta abriu uma ferida que eu raramente tocava. Ele acreditava que o conhecimento era um escudo, respondi suavemente. Queria me dar ferramentas que ele nunca teve. Os idiomas eram a forma dele me dar um mundo maior do que a nossa cidadezinha. Logan assentiu lentamente, absorvendo minhas palavras. Meu pai pensava o mesmo, murmurou, mas, em vez de aprender com ele, eu me rebelei. Achei que o sucesso vinha do controle, não da conexão. Eu estava errado. Ele olhou para a pasta como se ela respirasse. Clara, quero que me ajude a expor quem enviou isso. Quero entender o que eles estão escondendo no idioma, nas entrelinhas, na estrutura. Então ele disse algo que eu não esperava. Você é a única pessoa em quem confio para enxergar a verdade. Sua vulnerabilidade me desconcertou e me fortaleceu ao mesmo tempo. Eu tinha sido invisível por tanto tempo esfregando o chão, despercebida, ignorada que ser puxada para uma posição de confiança de repente parecia irreal. Vou revisar os documentos, eu disse, mas não prometo mais nada por enquanto. Logan não pareceu decepcionado, pelo contrário, parecia aliviado. Bom, respondeu, a cautela significa que você está pensando com clareza. É disso que eu preciso. Ele se levantou e foi até um armário trancado embutido na parede. Há mais, muito mais. Ele tirou outro conjunto de papéis antigos, dobrados, escritos parte em inglês, parte em alemão. Estas eram as anotações do meu pai sobre o investidor. Ele dizia que esse homem manipulava a linguagem que usava traduções mal feitas para esconder acordos ilegais. Eu analisei as páginas. Imediatamente, certas inconsistências saltaram aos olhos. Verbos fora do lugar, adjetivos posicionados de forma estranha, cláusulas que mudavam dependendo da tradução. Isso é intencional, murmurei. Alguém quis confundir seu pai. Logan soltou o ar como se uma verdade gelada o tivesse atingido. Então uma realização me atravessou como um raio, uma assustadora. Logan, sussurrei, seu pai não apenas desconfiou de um sócio, ele estava documentando uma ameaça. Logan ficou imóvel. Uma ameaça para a empresa. Balancei a cabeça. Não, uma ameaça para ele. O ar entre nós ficou gelado. E ali, naquele instante, percebi algo com clareza absoluta. O milionário que tentou me humilhar estava sentado em cima de segredos muito mais perigosos do que sua arrogância, segredos que o perseguiam muito antes de eu pisar em seu escritório. Logan não se moveu por vários segundos. Sua respiração era curta, quase imperceptível, como se o ar tivesse ficado congelado. A ideia de que seu pai havia sido ameaçado não apenas profissionalmente, mas pessoalmente mudava tudo. Clara, murmurou finalmente, com a voz despida de autoridade. Você tem certeza? Assenti lentamente. A sintaxe, o tom, a escolha das palavras. Alguém usou o idioma como arma, não para enganar uma empresa, para intimidar um homem. Logan fechou os olhos, pressionando os dedos contra as têmporas. Todos esses anos, achei que ele estava paranoico. Achei que o luto o tinha deixado irracional. Ele os abriu novamente, mais escuros, carregados com um medo que nem todo o poder do mundo poderia apagar. Revirei as páginas mais uma vez. Meu coração batia forte, enquanto meus dedos seguiam as linhas escritas. As inconsistências não eram erros, eram marcas. Uma impressão linguística. Alguém com domínio avançado havia construído frases projetadas para confundir um falante de inglês com conhecimentos limitados de alemão. Estavam encurralando ele, murmurei. Quem escreveu essas cartas sabia exatamente que armadilhas colocar.
A mandíbula de Logan se tensionou. O sócio do meu pai, murmurou. Tem que ser ele. Meu pai mencionou de passagem. Anos atrás disse que estava trabalhando com investidores em quem não confiava. Disse que havia ameaças escondidas na correspondência. Ele respirou fundo. Eu não ouvi. Antes que eu respondesse, bateram na porta de vidro. Logan deu um leve sobressalto. Imediatamente, a máscara pública voltou ao rosto dele. Entre, disse com firmeza. Sua assistente entrou com a testa franzida. Senhor, a reunião do conselho da próxima semana foi adiantada. Eles insistiram. Os olhos de Logan se estreitaram. Insistiram. Ela assentiu. Dizem que é urgente. Alguns sócios têm preocupações. O rosto dele quase não mudou, mas o ar ao redor ficou mais pesado. Obrigado, disse. Ela saiu, fechando a porta. Assim que ela se foi, Logan me encarou. Eles estão acelerando o plano. Ele falava como quem montava um quebra-cabeça sem perceber que já estava resolvendo. Se isso estiver ligado ao que meu pai me avisou, então alguém do conselho pode estar trabalhando com os mesmos homens que o pressionaram. Engoli seco. Você acha que estão tentando te tirar da empresa? Logan negou lentamente. Acho que estão tentando repetir o que fizeram com ele. O peso das palavras caiu sobre mim como chumbo. Clara, disse ele, se aproximando, você precisa entender no que está se metendo. Isso não é sobre traduções. Não é uma prova. Não é um trabalho corporativo. A voz dele baixou, sombria. Se meu pai foi ameaçado porque descobriu algo, e se eu estou prestes a descobrir o mesmo, te envolver me coloca em risco também. Respirei fundo. Eu vivo com riscos desde que cheguei a Nova York. A pobreza é um risco. Não ter onde morar é um risco. As dívidas são um risco. Pelo menos agora, esse perigo tem um rosto. Logan me observou por um longo momento antes de sussurrar. Você é mais forte do que alguém aqui imagina. Ele começou a andar pela sala, inquieto. Precisamos descobrir quem escreveu esses documentos. Alguém fluente em alemão. Alguém com acesso aos arquivos da empresa. Alguém próximo bastante do meu pai para conhecer suas vulnerabilidades. Revi as notas novamente e senti algum pressentimento afiado. Isso não foi escrito por alguém querendo incriminar a empresa, murmurei. Foi escrito por alguém que conhecia pessoalmente seu pai. Alguém que entendia o peso emocional do idioma. Logan parou. Peso emocional? Sim, apontei uma linha. Não confie em quem permanece em silêncio. Isso não é um aviso corporativo. É pessoal. Alguém queria que seu pai se sentisse traído, apavorado, sozinho. Logan ficou pálido. Meu pai dizia exatamente essa frase, sussurrou, quando eu era criança, quando discutíamos. Um arrepio me percorreu. Então quem escreveu isso imitava a voz dele, para desestabilizá-lo. Clara, disse Logan, se aproximando, como você sabe tudo isso? Não era acusação, era assombro. Engoli em seco. Porque quando meu pai estava morrendo, alguém fez o mesmo com ele. Os olhos de Logan se arregalaram, horrorizados. Ele recebeu cartas cheias de armadilhas linguísticas, mensagens para confundi-lo emocionalmente. Aconteceu meses antes de perdermos a casa, antes de ele colapsar. Logan me olhou como se o mundo estivesse desmoronando sob seus pés. Você acha que foram as mesmas pessoas? Não respondi de imediato. Não sei, mas a caligrafia, a estrutura, é familiar. Uma tempestade se formou nos olhos dele, não raiva, mas revelação. Então isso não é só o passado do meu pai voltando, disse ele, é o seu também. Meu pulso acelerou. Talvez, respondi, ou talvez nossos pais tenham cruzado caminhos que nunca soubemos. Linguistas raramente trabalham sozinhos. Eles colaboram, consultam. Traduções de instituições muitas vezes passam por várias mãos. Logan passou a mão nos cabelos, tremendo. Clara, se o seu pai e o meu estavam ligados, isso é mais profundo do que corrupção.
O silêncio se tornou denso. A cidade rugia lá fora, indiferente. Mas dentro daquela sala, uma verdade sombria tomava forma. Logan deu um passo à frente, a voz quase um sopro. Eu preciso de você comigo, não só para traduzir, para descobrir a verdade. E enquanto eu o encarava, percebi uma certeza estranha. O que destruiu nossos pais estava ressurgindo, e nós já estávamos no centro da tempestade. As horas depois da nossa descoberta se moveram de um jeito estranho, lentas demais para serem comuns, rápidas demais para serem seguras. Logan e eu espalhamos os documentos sobre sua mesa, comparando caligrafias, hábitos de pontuação, padrões linguísticos. As semelhanças eram inegáveis. A pessoa que havia atacado o pai dele escrevia com a mesma precisão calculada que eu tinha visto atormentar o meu. A realização apertou algo dentro de mim, uma mistura de medo e clareza. A dor deixa rastros, e agora esses rastros começavam a formar um único caminho. Clara, disse Logan, com a voz áspera, se foi a mesma pessoa que escreveu tudo isso, então isso dura décadas. Meu estômago se revirou. O que significa que não estão atrás de dinheiro, sussurrei. Estão atrás de controle. Enquanto revisávamos mais documentos, os olhos de Logan pararam em um símbolo rabiscado na margem, um círculo cortado por uma linha diagonal. De novo isto, murmurou. Meu pai desenhou isso em tudo durante seus últimos meses. Fiquei imóvel. Meu coração acelerou. Logan, meu pai desenhava o mesmo símbolo. Ele levantou a cabeça bruscamente. Onde? Nos cadernos dele, respondi. Nos pedaços de papel, nas bordas dos livros. Sempre achei que fosse algo que ele fazia quando estava estressado. Logan passou o dedo sobre o desenho. Isso não é aleatório. É uma marca, uma assinatura, um aviso. A voz dele baixou. Ou os três. Nesse momento, o telefone tocou, cortando o silêncio. Logan olhou para o visor e franziu o senho. É um número restrito. Ele hesitou, depois atendeu. Harrington. Silêncio. Longo. Gelado. De repente, o corpo dele ficou rígido. O que você disse? Murmurou, com os olhos arregalados. Observei o sangue sumir do rosto dele. Como conseguiu este número? Outra pausa. Depois, a mandíbula dele se apertou com força. Não ligue aqui de novo. Ele desligou, respirando com dificuldade. Logan, o que aconteceu? Perguntei. Ele virou para mim com um olhar que nunca tinha visto, um medo primário, profundo. Alguém disse, seu pai não ouviu. Não cometa o mesmo erro. Um calafrio subiu pelas minhas costas. Aquela frase exata estava em uma das cartas que meu pai recebeu antes de desabar. O mesmo tom, a mesma cadência, a mesma frieza calculada. Era a mesma pessoa. Eles estão nos observando, sussurrei. Eles sabem que você encontrou alguma coisa. Logan assentiu. E sabem que você está me ajudando. Por um instante, senti o ar desaparecer da sala, como se as paredes estivessem escutando. Logan pegou os documentos rapidamente. Vamos sair daqui. Se alguém monitora meu escritório, ficar aqui é perigoso. Pegamos um elevador de serviço até o subsolo, um corredor usado apenas por funcionários de manutenção. As luzes fluorescentes piscavam, projetando sombras longas nos pisos de concreto. Aonde estamos indo? Perguntei enquanto caminhávamos. A um lugar seguro, respondeu Logan. Um lugar onde ninguém espera que eu vá. Ele nos levou até um sedã preto velho, não um dos carros corporativos, mas algo discreto. Por que você tem isso? Perguntei. Porque era do meu pai, disse ele. Ele dizia que poder atrai atenção, mas humildade desaparece. Dirigiu em silêncio até que os arranha-céus deram lugar a prédios antigos de tijolos. Estacionou em frente a uma livraria fechada. Aqui, disse ele, isto pertencia ao melhor amigo do meu pai. Dentro, o ar cheirava a papel velho e madeira. Os estantes estavam meio vazios, deformados pelo tempo. Logan encontrou uma chave escondida sob o balcão. Meu pai falou deste lugar uma vez, murmurou. Disse que aqui ele guardava o que não confiava ao sistema.
Atrás de uma porta, havia uma sala repleta de caixas etiquetadas com a caligrafia do pai dele. Estes são os arquivos dele. Passamos horas abrindo caixas, lendo cartas, diários, traduções, anotações. Até que finalmente encontramos uma pasta amarrada com barbante, marcada apenas pelo símbolo. Logan abriu. Lá dentro havia dezenas de cartas escritas em vários idiomas, todas com o mesmo tom ameaçador. Alemão, francês, holandês, até trechos em tcheco. Mas o que me paralisou não foram os idiomas. Foi um nome. O nome do meu pai. Subscrito, grifado, com um círculo ao redor. E uma anotação em alemão ao lado. Ele sabe demais. Minha garganta secou. Logan, o nome do meu pai está aqui. Os olhos dele se ampliaram. O quê? Mostrei a carta. As mãos dele tremiam ao ler. Clara, sussurrou, seu pai não foi dano colateral. A voz dele falhou. Eles o silenciaram. Meus joelhos enfraqueceram. Apoiei a mão num instante. Então nossos pais estavam envolvidos no mesmo perigo. Logan respirou fundo, a expressão tomada por algo entre determinação e medo. Clara, isso não é apenas corrupção. Ele olhou para a pasta como se ela respirasse. Estamos lidando com pessoas que eliminam ameaças. Olhei para ele, o coração batendo duro. Então, por que não vieram atrás de nós? Logan fechou a pasta com um estalo seco. Talvez não soubessem quem éramos. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Ou talvez estivessem esperando. A verdade não se acomodou em silêncio. Ela caiu sobre nós como vidro estilhaçado. Logan e eu permanecemos cercados pelos fragmentos da vida de nossos pais, com nossa respiração misturada entre poeira e revelações. As cartas, o símbolo, os avisos, tudo parecia pesar décadas sobre nossos ombros. Tudo o que acreditávamos saber sobre nosso passado foi reescrito com uma única descoberta. Nossos pais não foram vítimas do acaso. Eles foram testemunhas de algo perigoso, algo que outras pessoas ainda estavam dispostas a proteger por meio de intimidação e manipulação. E agora, ao desenterrar o trabalho deles, havíamos entrado na mesma linha de fogo. Enquanto guardávamos os documentos, uma calma estranha se instalou sobre Logan. Não era resignação, era clareza. Meu pai tentou me proteger, disse ele baixinho, e o seu tentou proteger você, mas fugir disso não honra nenhum dos dois. Senti um nó subir pela minha garganta. Então vamos enfrentar, respondi, juntos. Ele assentiu, e pela primeira vez não parecia o milionário intocável que todos temiam. Parecia um homem se reconstruindo a partir das ruínas de uma verdade enterrada. Um homem escolhendo coragem em vez de conforto. Saímos da livraria levando a pasta marcada com o símbolo último aviso deixado por nossos pais, e o primeiro passo rumo ao desconhecido. A cidade vibrava lá fora, indiferente às sombras que se moviam sob suas torres. Mas enquanto caminhávamos para a luz fria da tarde, uma certeza se fincou em minha mente. Aqueles que destruíram nossos pais sobreviveram graças ao silêncio. Agora, aprenderiam que o silêncio termina onde a verdade começa.